Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para o pré-jogo de Coritiba e Vasco da Gama. Hoje, domingo, é dia de Vasco, né? Então, antes de começar o vídeo, eu conto aí com você, com o seu like e também com a sua inscrição. Vai que é a sua primeira vez aqui no canal, né? Você ainda não é inscrito, se inscreva aí, confere se você está inscrito, se o sininho está ativado e dá essa moral aqui para o canal. Bom, nesse vídeo você vai saber de tudo sobre a partida entre Coritiba e Vasco da Gama, logo mais às 4 da tarde, lá no Alto da Glória, no estádio do Couto Pereira. Rodou a vinheta e depois volta pra mim pra gente começar mais um vídeo aqui no canal. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui no canal Machão da Gama. Antes de a gente entrar no assunto Coritiba e Vasco, o jogo de daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro, jogo que pode colocar o Vasco aí na vice-liderança do Brasileirão, vamos falar sobre Renato Kaiser, porque ontem foi finalmente concretizada, né, a venda do Renato Kaiser para o Atlético Paranaense. O jogador pertencia ao Cruzeiro, na verdade, né? Estava emprestado ao Atlético Goianiense, até fez uma boa passagem pelo Atlético Goianiense, fez 2 gols no Vasco, inclusive, no Campeonato Brasileiro. E aí o jogador despertou interesse aí do Grêmio, do Santos, do Atlético Paranaense. Estava ali um imbróglio na negociação do jogador. E por que eu tô falando disso aqui? Porque o Vasco está envolvido nessa história. Calma que você vai entender tudo o que aconteceu. O Cruzeiro ontem confirmou a venda do jogador para o Atlético Paranaense e a venda gira em torno ali de 5 milhões de reais, né? A venda que o Cruzeiro fez do Renato Kaiser para o Atlético Paranaense. Desse total aí, desses 5 milhões, o Cruzeiro tem 70% desse dinheiro. 10% é do próprio Renato Kaiser e os outros 20% são do Vasco da Gama. Ou seja, o Cruzeiro vai receber 3,8 milhões, né, 3 milhões e 800 mil pelo Renato Kaiser, e o Vasco, como eu já tinha até adiantado num vídeo aqui durante a semana falando sobre o Renato Kaiser, o Vasco vai receber aí 1 milhão e 200 mil reais por conta dos 20% que tem do Renato Kaiser. Ou seja, grana entrando aí em São Januário. Não é assim uma grana forte, uma grana alta, mas enfim, 1 milhão e 200 mil, a gente pode dizer aí, tem até um grupo aí dos amigos meus que ficam brincando aí nas redes sociais, troco de sacolão entrando forte no Vasco. É isso, 1 milhão e 200 mil reais aí nas contas do Vasco da Gama por conta da venda do Renato Kaiser. Ninguém esperava que a gente fosse ganhar um dinheiro em cima do Renato Kaiser, ninguém nem lembrava que o Vasco tinha percentual do Renato Kaiser, então o Vasco ganha aí 1 milhão e 200 mil, não é muita coisa no mundo do futebol, mas com certeza vai ajudar o Vasco aí nas suas finanças um pouquinho. Agora sim, começando o pré-jogo de Coritiba e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, vamos começar falando aqui da arbitragem. O jogo será apitado por Luiz Flávio de Oliveira, ele é o homem do apito dessa partida. Terá no VAR Thiago Duarte Peixoto, esses são os homens aí que vão comandar a partida de logo mais entre Coritiba e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, os times têm aí, vamos dizer, situações opostas na tabela, né? O Coritiba está em penúltimo lugar na tabela, tem apenas 8 pontos, e o Vasco está em quarto, tem 17. O Vasco pode até assumir a vice-liderança em caso de vitória. O Coritiba está a 4 jogos sem vencer no campeonato. Empatou com Botafogo e Goiás e perdeu para Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. A última vitória do Coxa Branca foi na estreia do treinador Jorginho contra o Sport. Já o Vasco, vocês sabem, né? A gente vem de uma vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas antes disso a gente tinha perdido aí para o Atlético Goianiense. O Vasco até poderia alcançar a liderança do campeonato nessa rodada, caso o Atlético Mineiro não vencesse ontem, né? Mas o Atlético venceu, chegou a 21, o Vasco só chega a 20, o Internacional tem 20, né? E perdeu ontem, então se o Vasco vencer hoje por 2 gols de diferença, o Vasco ultrapassa o Internacional e fica atrás apenas do Galo na tabela do campeonato. Então falar aqui do Coritiba, o nosso adversário, que tem muitos problemas,
teve jogador que foi demitido, tá uma loucura só lá no Curitiba, o clima não tá muito legal lá não. O novo treinador Jorginho, né, não é nem tão novo assim, já vai para sua 6ª partida à frente do Curitiba, vai fazer algumas alterações nesse time, né? Segundo o Globoesporte.com, Jonathan perde a vaga na lateral direita para Natanael e o volante Matheus Salles, recuperado de um problema no tornozelo, volta para a equipe no lugar de Matheus Galdesani. Na frente, lá no ataque, o Coxa não vai ter Igor Jesus, que está suspenso, e não vai ter Sassá, que foi demitido. Sassá aprontou lá e foi demitido. Então o atacante Robson será deslocado como o homem de referência lá na frente. Quem também deve jogar é o recém-contratado Sarrafiore e Giovanni Augusto, que passou aqui pelo Vasco, não deixou saudade nenhuma. Espero que esse... Não vou xingar o cara não. Mas só espero que o Giovanni Augusto não apronte com lei do ex pra cima da gente, né? Só o que falta. Aí é muito azar, né? Lei do ex de Giovanni Augusto, aí já é esculacho. Vamos aqui então para escalação do Coritiba, que enfrenta o Vasco. Curitiba do técnico Jorginho deve entrar em campo assim, tá aparecendo o gramadinho aí do seu lado. Goleiro Wilson, Natanael na direita, Rodolfo Sabino e William Matheus, mais um que passou pelo Vasco também lá em 2012, 2013. No meio, Matheus Salles, Hugo Moura e Matheus Bueno. E na frente, Sarrafiore, Robson e Giovanni Augusto. Esse é o Curitiba que enfrenta o Vasco logo mais. Dá pra ganhar deles, hein? Te enganar não? Dá pra ganhar, mas agora vamos falar aqui do Vasco. Bom, o Vasco, como vocês sabem, tá desfalcado até do treinador, né? Ramon Menezes tá aí com Covid-19, não vai poder comandar a equipe. O Vasco será comandado aí por Thiago Kozlowski, o seu auxiliar, e terá um time aí misto, né? O Vasco vai com um mistão para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. Os titulares Martim Benítez e Leandro Castan nem viajaram, né? E serão poupados e se juntam aí a outros 5 desfalques do Vasco entregues ao departamento médico. A boa novidade nesse time é que Germancano, né, titular absoluto em todos os jogos com o Ramon Menezes e sério candidato a ídolo da torcida do Vasco, Germancano viajou. E a chance dele começar como titular é muito grande, já que ele viajou, não faz sentido o cara viajar e ele ficar no banco de reservas, né? Se fosse pro Cano não jogar, era melhor deixar ele no Rio de Janeiro. Então, de acordo com o Globoesporte.com, a escalação do Vasco é a seguinte: Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu na direita, Miranda e Marcelo Alves na zaga, com Neto Borges na esquerda. A surpresa aí, Neto Borges. Na volância, Bruno Gomes e Marcos Júnior, com Bruno César ali no meio campo, e na frente Igor Catatal de um lado, Thales Magno do outro lado e Germancano na frente, o técnico Thiago Kozlowski. Esse deve ser o Vasco de logo mais às 4 da tarde, que vai para cima do Curitiba. E aí, dados todos esses desfalques, falamos aqui também do Curitiba, qual a sua opinião para esse jogo? Lembrando que a partida terá transmissão da Rede Globo aí para o Rio de Janeiro e mais 12 estados aí do nosso país, então muita gente vai poder acompanhar essa partida. Eu tô confiante, acho que dá pro Vasco, mesmo com esses problemas, sair vitorioso contra o Curitiba. Óbvio, não vai ser um jogo fácil, né? Todo jogo no Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas o Curitiba tem muitos problemas, vive uma fase ruim e o Vasco tem que aproveitar essa fase ruim do Curitiba para somar mais 3 pontos, né? Ir ali para 20 pontos e ficar ainda mais tranquilo no campeonato. Então, vou chutar aqui 2-1 Vasco. É o meu palpite aqui. 2-1 Vasco. Hoje Thales Magno desencanta, faz o dele para tirar essa zica aí, mais confiante também para a partida contra o Botafogo. E o outro gol vai ser de Lucas Ribamar, que vai entrar no segundo tempo e vai marcar o seu. 2-1 pro Vasco. Tamo junto, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal também, que é muito importante. Ative o sininho aí das notificações e mande no grupo do WhatsApp para todo mundo. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima.